Olá pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por estarem me acompanhando nas redes sociais, pelos comentários, pelas curtidas, no Instagram. E hoje eu vou falar para vocês sobre o que vocês acham, né? No silêncio da noite, o que vem à mente de vocês? Qual seria a temática? Pode deixar aqui nos comentários. E antes de falar para vocês um pouco sobre isso, eu vou pedir, né, para vocês me seguirem também no YouTube. Vocês podem ficar à vontade, comentar também os vídeos que eu coloco aqui no Instagram. Eu também coloco no YouTube e lá tem outros vídeos também que vocês podem assistir. Alguns até com as crianças que têm algumas leituras de livros com uma interpretação, uma associação dentro da visão homeopática sobre aquelas histórias e outros conteúdos. Por exemplo, sobre rinite, homeopatia, asma e homeopatia, alguns exames dentro da alergia, enfim. Mas, voltando ao assunto, não sei do que vocês pensaram, não sei se vocês passaram por isso na infância, ou vocês têm essa história dentro da própria família, esse hábito, na verdade. Isso é muito comum, assim, mas lá na época dos nossos avós, enfim, mesmo dos pais, talvez, hoje não ouço com tanta frequência, né? Quando a criança ia dormir, os pais ela conversava com elas, né? Principalmente, né, eu vejo muito isso quando as crianças estão mais adoecidas, que aí os pais conversam, contam alguma história, ou ajudam aquela criança naquele momento em que ela está sentindo dor, falam com ela, falam que ela está melhorando, enfim. No silêncio da noite, né? Por que silêncio da noite? Naquele momento em que a criança, ou qualquer indivíduo, nós, indivíduos, estamos naquele começo do sono, naquele processo começando a entrar naquele processo do sono REM. Na verdade, não REM, depois vem o REM, né? Mas naquele processo de descanso, a nossa mente consciente, ela começa a diminuir a sua velocidade, a desacelerar, a diminuir o seu controle e vigilância. Ela não perde totalmente a sua vigilância, né? Tanto que se houver algum ruído naquele ambiente diferente, você pode acordar, levantar algum choro, a criança chorando, o cachorro passando, pela casa, algum barulho diferente, você pode acordar porque o seu sistema está em vigilância. Mas nesse momento em que essa mente consciente ela diminui a sua força, a sua intensidade, surge mais um processo, é uma abertura da sua mente não consciente. É aquele momento que você vai entrar em sono. Nesse estágio, nesse primeiro momento, em que há essa transição, é, é um momento em que você pode utilizar recursos, né? Eu ensino aqui, tenho ensinado em algumas consultas de homeopatia, os pacientes, no final delas, dessas consultas, alguns recursos que podem ser utilizados com as crianças, né? Ajudando no seu processo de melhora física, no seu próprio tratamento. E nesse sentido, né, eu tive atendimento de uma criança, fiz o atendimento de uma criança, ela já vinha acompanhando comigo, e essa criança apresenta um quadro de seletividade alimentar. Então eu ensinei para a mãe, sugeri, mostrei como é que poderia ser feito à noite esse processo. Antes dela dormir, ou nesse processo que a criança está sonolenta, dormindo, acordando, aquele início do processo de descanso, em que ela pode usar esses recursos para ajudar a criança nesse processo. Esse é um estudo feito por psiquiatras, psicólogos, né? E um deles, eu gostaria de citar, que é o Milton Erickson, que foi psiquiatra e psicólogo e hipnoterapeuta, né? Ele estudou muito isso na década, ele nasceu na década de 80, 90, e ele estudou muito esses recursos do acesso à mente não consciente. E nesse caso que eu citei, nessa situação, eu orientei a mãe, olha, de madrugada, né, nesse processo inicial do sono, você pode falar para ela, para sua filha ou seu filho, não vou personalizar, que eles, elogiando, falando, conversando com ele sobre o processo do dia e reforçando aqueles pontos em que ela ou ele conseguiu ingerir mais alimentos do que o habitual. Então, meu filho, muito bem, hoje foi importante você ter conseguido digerir, aceitar, experimentar esse tipo de alimento novo, muito bem, isso mostra que o seu corpo está aproveitando, assimilando outros nutrientes, ele está se abrindo para outros tipos de alimentos, outras cores, perfumes. Você percebeu hoje
esse alimento novo, trouxe uma sensação diferente para o seu corpo, muito bem. Espero, a gente pode ficar curioso e saber amanhã, né, se haverá algum outro alimento que você vai ficar curioso, curiosa em experimentar, em descobrir novos sabores, novas sensações, texturas e a percepção desse alimento no seu corpo, enfim. E por que que eu não disse para ela que ela pode chegar e falar assim, ah, filho, a partir de amanhã você vai comer tudo que vier, que eu oferecer para você, que for saudável, tudo que for é, recomendado pelos nutricionistas, foi recomendado pelos médicos, tudo isso que você precisa comer, você vai comer. A nossa mente não consciente, apesar dela não ter essa vigilância, ela tem as suas informações, né, próprias. E se houver algo que entre em conflito com aquilo que ela não aceita, ela não vai aceitar esse tipo de comandos. Na verdade, esse tipo de conversa à noite, e dentro desse estudo de Erickson, Milton Erickson, é como se fosse uma conversa em que há uma aceitação melhor da pessoa que está ouvindo, dentro daquilo que ela consegue entender, mas a mente dela não consciente vai avaliando essas informações dentro do tempo dela, dentro do momento dela ideal, e não sendo obrigada. A partir do momento que você dá uma ordem, ela pode não aceitar e não corresponder a esse tipo de sugestão. E espero ter despertado alguma sensação em relação a essa frase, no sentido de lembrança, é, ideias, né, de como poder ajudar o seu filho, ou a criança de quem você cuida, né? Às vezes um parente, esse tipo de sugestão. Existem técnicas, né? Dentro da consulta homeopática, para alguns pacientes eu utilizo esse tipo de técnica para ajudar até na própria conversa, a gente conversando com o pai, com o responsável, a forma dele agir e falar diferente com o filho, isso pode trazer outras respostas, tá bom? Então, se gostaram do vídeo, deixe seus comentários, compartilhem, fiquem à vontade. Até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.